Pessoal, só para reforçar, o que a gente vem vendo, né? No começo ali a gente viu questões de logaritmo, né? Envolvendo o logarítmico, a gente viu algumas propriedades do logaritmo. Nessa aula a gente vai reforçar bastante essas questões de propriedade, porque agora a gente vai resolver de fato equações logarítmicas, né? A gente estava vendo só o processo que a gente resolvia, a questão do gráfico, né? Como é que a gente cria o gráfico? Pega o gráfico da função exponencial e a gente inverte, né? A gente trabalha ele com o inverso dessa expressão, tá? Agora a gente vai trabalhar com equações logarítmicas, né? O que seria essas equação logarítmica? Equação logarítmica é toda conta, né? Toda equação que você faz que envolve uma variável e um logaritmo, tá? Essa variável pode estar tanto no logaritmando quanto na base, tá? É normal que apareça tanto no logaritmando quanto na base. Isso tudo está envolvendo uma questão exponencial, né? A gente está trabalhando ali com uma equação, com a inversa da equação exponencial, que é a equação logarítmica. A gente vai ver aqui dois tipos de resolução, tá? Mas vocês vão ver que esses tipos de resolução, tá? Esse resolução de logaritmo, quando a gente trabalha com o cálculo de logaritmo, a gente está falando muito nas propriedades, tá? Quando você vai jogar um jogo, você tem que saber as regras desse jogo, tá? E aqui é o mesmo caso. Se você vai resolver uma equação logarítmica, você tem que saber as regras para resolver uma equação logarítmica, tá? Então a gente vai fazer aqui, eu trouxe esses exemplos, eu trouxe alguns modelos aqui, a gente vai fazendo e a gente vai reforçando a questão das propriedades, tá? Mas o que eu preciso que vocês tenham em mente, tá? Existem várias maneiras de se resolver, tá? Eu vou apresentar aqui as mais tranquilas, os modos mais fáceis de se resolver. Mas se você for procurar na internet um outro material, você vai ver outros modelos onde você pega alguns valores e transforma em logarítmicos também e calcula eles por base dos logarítmicos, tá? Daí, a partir do momento que você tem todos eles em logaritmo de mesma base, você esquece o logaritmo e trabalha só com os logaritmandos, tá? Que nem na função exponencial, quando você tinha todos eles na mesma base, você esquece a base e trabalha só com os expoentes. O logaritmo, quando você tem eles na mesma base, todos eles na mesma base, você trabalha somente com os logaritmandos, você esquece o logaritmo. Tá? É a mesma coisa, é o mesmo princípio. Nós não vamos ver dessa forma, tá? Nós vamos ver outros modelos de se calcular aqui, que também são bem tranquilos, só que a gente precisa ter o domínio das propriedades. Tá? Vocês vão ver que a gente vai fazer bastante cálculo aqui, mas sempre trazendo, chegou nesse ponto, a gente tem essa propriedade, que isso e isso vira isso. A gente vai fazer isso. Tá? A gente vai reforçar as propriedades. Qualquer dúvida, pergunta que vocês tiverem, pode estar mandando aí no chat ou abrindo o microfone que eu estou aí para auxiliar vocês. Vamos lá então, o primeiro tipo de resolução, tá? Log de A na base B igual log de B na base B, né? Neste caso, onde a gente tem logaritmo, onde temos... Faltou mais foco aqui. A minha caneta. Onde temos logaritmo igual logaritmo, e eles estão na mesma base, tá? A gente está trabalhando com logaritmo igual logaritmo e eles estão na mesma base. Basta ignorar os logaritmos e a gente trabalha com a situação envolvendo apenas o A e o B, tá? Esse A e B sendo valores reais, tá? Mas tem duas situações, a gente vai ver aqui, duas situações, onde a gente tem aqui o log de A na base B sendo igual aqui a um valor real, é uma situação, tá? E aqui, um desses aqui é uma função, né? Como a gente falou com equação logarítmica, um desses aqui tem variável. E a outra situação é onde a gente tem variável, né? A gente tem o x dos dois lados da igualdade, tá? São dois tipos de situações que a gente vai ver, beleza? A gente vai ver exemplos aqui para ficar mais fácil, mas é importante que vocês tenham esse tipo de noção. Aqui tem variável somente um lado da igualdade e aqui tem variável dos dois lados da igualdade, beleza? Vamos começar aqui com a primeira situação. Aqui tem variável somente de um lado da igualdade. A gente tem log de 3x menos 1 na base 7 igual o log de 5 na base 7. Tá? Nesses casos aqui, onde a gente tem variável de apenas um lado da igualdade, não é necessário a gente ver a condição de existência. O que seria a condição de existência? Tá?
Lembra lá que a gente tem que todo número real, né? A gente tinha lá que a função logarítmica, ela vai de real, tem o zero positivo para qualquer valor real, tá legal? Ou seja, a nossa condição de existência para que exista isso aqui, esse valor aqui, né, que a gente tem no logaritmando, ele tem que ser positivo e ser maior do que zero, tá? Ou seja, esse valor aqui tem que ser maior do que zero para que exista o resultado, tá? Para que a gente consiga comprovar a condição de existência desse resultado. Tá? Porque a gente pode chegar em um resultado, mas não significa dizer que esse resultado é o que satisfaz a função logarítmica. Tá? A gente tem que provar a condição de existência dele. A gente tem que provar que esse resultado, sim, de fato, satisfaz esse tipo de expressão. Nesse caso, onde a gente tem variável somente de um lado, não é necessário fazer essa prova, tá? Porque a gente já está dando igualdade aqui, já está dizendo que esse valor aqui vai resultar em um valor igual a um número real, tá? Então, nesses casos, a gente não precisa provar a condição de existência, legal? Mas a gente vai ver casos aqui onde a gente tem que provar a condição de existência. A condição de existência eu vou deixar aqui, tá? Que é essa aqui. Ela sai de números reais positivos sem o zero e vai para qualquer valor real, tá legal? Então, nesse caso aqui, a gente tem igualdade de logarítmicos e esses logaritmos estão na mesma base. Todos os lados têm logaritmo e eles estão na mesma base. O que a gente faz? Ignora os logaritmos. A gente vai trabalhar simplesmente com 3x. Precisa dos parênteses aqui. A gente vai trabalhar aqui com 3x menos 1 sendo igual a 5. Isso aqui é uma expressão normal. 1 está negativo, passa positivo. 5 mais 1 é 6, então a gente tem 3x igual a 6. O 3 está multiplicando, vai passar dividindo. Logo, o nosso x ele é igual a 2. Tá legal? O x sendo igual a 2, o que a gente vai ter aqui? Ó? Log de 3 vezes 2, que é 6, menos 1, que é 5. Para esse valor aqui ser igual a esse aqui, né? Log e a mesma base são iguais, só serão iguais se os valores serão iguais. Tá? Ou seja, esses logarítmicos aqui, onde a gente tem as bases iguais, eles só vão ser iguais se os logaritmandos também forem iguais, né? Porque a base é a mesma, essa é a mesma base, só vai ser igual se os logaritmandos também forem iguais. E para esse logaritmo ser igual, esse logaritmando ser igual a esse, só vai ser com o valor 2, né? Porque 3 vezes 2 é 6, 6 menos 1 é o 5. Aí sim a gente tem dois logaritmandos iguais. Legal? Aqui a gente já fez até a prova real de que esse valor está correto. Beleza? Dois logaritmandos, propriedades, né? Logaritmos de mesma base só serão iguais se os logaritmandos também forem iguais, né? Eu estou dizendo aqui, ó, que log de A na base B é igual a o log de B na mesma base, então quer dizer que o A e o B são iguais. É porque a gente tem logaritmos de mesma base, só vai ser igual se o A e o B forem iguais, senão eles não serão iguais. Beleza? Então por isso que nesses casos onde a gente tem logaritmos de mesma base, a gente ignora os logaritmos. Porque eles só vão ser iguais se esses valores forem iguais. Então a gente vai trabalhar para calcular e identificar o valor de x para que isso aqui seja igual. Tá? Então nesses casos a gente ignora o logaritmo, simplesmente anula ele. Tá legal? Esse é o modo mais simples, né? Quando a gente tem variável de apenas um dos lados. Agora a gente tem essa situação. Vejam, um logaritmo de x mais 2 na base 10, né? Não aparece a base aqui. A gente está trabalhando com base 10. E o logaritmo é igual, né, ao logaritmo de 3x menos 1 na mesma base 10, tá? Nesse caso aqui, igualdade de logaritmos, logaritmos de mesma base só serão iguais se os logaritmandos forem iguais. Mas neste caso a gente tem que provar, pegar aqui a nossa condição de existência. Qual que é a condição de existência ou condição de validação do resultado? Isso aqui tem que ser, lembra lá que a gente tem real, tem o zero e positivo.
Então isso aqui vai ter que ser positivo maior do que zero e, deixa eu trocar a cor aqui, esse aqui tem que ser positivo e maior do que zero, tá? Só vai existir essa igualdade se isso aqui satisfazer, tá? Então a gente tem que provar isso. Então vamos lá. X mais 2 tem que ser maior do que zero. Ele sempre aponta para o menor, né? X mais 2 tem que ser maior do que zero, logo o x tem que ser maior do que menos 2, né? X mais 2 tem que ser maior do que zero, tá positivo passa negativo, então o x tem que ser menor do que 2. Neste caso aqui, 3x menos 1 tem que ser maior do que zero. A gente vai ter 3x maior do que 1 tá negativo, passa positivo. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Então o x tem que ser maior do que 1/3. Legal? Então, neste caso aqui, a gente já pega essa propriedade, né? O que é que a gente tem? O x tem que ser maior do que menos 2, tá? Vamos supor aqui a reta numérica. Meio torta, tá? Mas a gente tem aqui, ó, o 0, menos 1, menos 2. Aqui a gente tem 1 e o 2. 1/3 vai ser mais ou menos... Deixa eu trocar a cor aqui para ficar mais fácil de visualizar. 1/3 vai ser mais ou menos aqui. Né? A gente tem aqui 1/3, é quase a metade, né? E o menos 2 vai ser aqui. A primeira situação aqui que eu vou pegar com a cor roxa aqui, que é do nosso primeiro logaritmo, né? A gente tem essa situação. O x tem que ser maior do que menos 2, tá? Então o x tem que estar nesse pedaço aqui, tá? Maior do que menos 2. Então tem que ser daqui para frente. A outra situação, a gente tem que o x tem que ser maior do que 1/3. Então tem que ser daqui para frente. Vejam que nesse pedaço aqui, neste pedaço aqui, tá em amarelo, não sei se eu consegui ver em amarelo, vou pegar aqui o vermelho. Nesse pedaço aqui, nesse trecho que a gente tem aqui, ele satisfaz apenas uma das situações, mas não a outra, tá? Nesse caso aqui, a gente tem que esse aqui é inferior a esse. Então, qual que a gente vai utilizar como resultado, tá? A gente só vai aceitar um resultado possível se o nosso x for maior do que 1/3, tá? Se o x estiver nesse pedaço aqui, tá? E nesse intervalo que eu demonstrei para vocês, ele é maior do que o menos 2, mas ele é menor que 1/3. E para existir, tá? Para esse valor existir, ele tem que ser maior do que 1/3. Ele tem que ser maior que os dois, né? Maior do que menos 2 e tem que ser maior do que 1/3. Ou seja, como 1/3 é maior, né? Esse aqui, se ele for maior do que 1/3, ele já é maior do que menos 2. Tá? Então a gente vai pegar como base o resultado ele sendo maior do que 1/3. Tá? Eu só fiz essa esquematização aqui para vocês entenderem essa solução. Tá? Então, como base, tá? A gente vai utilizar que o nosso x vai ter que ser maior do que 1/3. Tem que ser maior que 1/3 para o resultado ser válido para esse logaritmo. E a gente tem aqui a seguinte situação, né? Logaritmo de mesma base. Aqui tem as nossas condição de existência. Logaritmo de mesma base, a gente ignora os logaritmos, né? Se eles são iguais, eles só vão ser iguais se os logaritmandos forem iguais. Então, se o x mais 2 for igual ao 3x menos 1. Só vai ser igual se isso ocorrer. 3x está positivo, passa negativo. Então, eu vou ter x menos 3x menos 1. O 2 está positivo, passa negativo, né? O que tinha x eu joguei para um lado, o que é valor real eu joguei para o outro. Tá? É claro que invertendo os sinais, né? Devo 3, pago 1, devo 2, x. Devo 1, devo 2, devo 3. Vou multiplicar por menos 1 aqui. Para me deixar tudo positivo, eu vou ter que x vai ser igual a 3 dividido por 2, tá? Se a gente não tivesse multiplicado por menos 1 aqui, o que ia acontecer? A gente ia ter esse valor aqui como sendo negativo, né? Menos com menos fica mais. 3 dividido por 2 seria 1,5, né? E 1/3, né? Se a gente for pegar aqui 1/3, 1 dividido por 3, vai ser 0,3, né? 3, 3, 3, 3 e assim sucessivamente. Se a gente pegar 3 e dividir por 2, vai ser 1,5. Né? Então a gente tem que analisar isso aqui, ó. O x, ele é 1/2. 1/2 é maior do que 0,33? É.
né? Porque se a gente for analisar aqui, ó, 0, aqui a gente tem o 0, 1 e o 2. 0,33 está aqui, 0,33. 1,5 vai ser a metade entre 1 e o 2. Vai estar aqui, ó. Então ele é maior do que 0,33. Então a gente provou a condição de existência. Então o valor de x, para que isso aqui seja igual, é o x sendo igual a 1,5. Tá? Existem condições, pessoal, existem situações onde a gente não consegue pela prova da condição de existência. Tá? Caso não conseguir pela prova de condição de existência, o que a gente teria que fazer? Alteração de base, a gente vai ter que mexer na base do logaritmo. Tá? Para fazer isso é um pouco mais complexo, a gente não tem tempo para ver aqui. Tá? E é algo que é bem incomum de acontecer. Tá? Não é comum a gente provar a condição de existência e chegar num resultado que não bata. Não é comum de ocorrer, porém ocorre. Tá? E isso existe uma maneira de ver, só que a gente não tem tempo de provar e como é que a gente calcula isso, porque a gente teria que ter visto aqui a questão de mudança de base, como é que a gente faz para mudar a base de um logaritmo, que a gente não tem tempo. Tá? Então a gente vai focar no que dá tempo para a gente calcular, para ficar tranquilo isso, mas saibam que existe essa possibilidade. Aí você faz uma alteração na base do logaritmo. Legal? Porém, aqui a gente provou a condição de existência. Ele tem que ser maior do que 0,33 e o nosso x chegou em maior do que 0,3. Eu posso dizer sim que o valor de x, né, é 1,5. Tá? Aí eu posso afirmar que o valor de x é 1,5. Aqui. Próxima questão é o segundo tipo do logaritmo, né, onde a gente tem um logaritmo igual à nossa variável, um valor real. Legal? O que a gente viu nesses dois anteriores aqui, só para reforçar? A gente tinha aqui o logaritmo de A igual ao logaritmo de B. Então, logaritmo igual ao logaritmo. As duas situações envolviam logaritmos igual ao logaritmo. Só que nessa situação, a gente tem variável de um lado. Na outra situação, a gente tem variável dos dois lados. Qual que é a diferença? A prova da existência. Tá? Aqui a gente também teria como uma prova de existência. Né? Dá para provar aqui que 3x menos 1, ele tem que ser maior do que 0. Então, o x aqui vai ter que ser maior do que 1. 3x tem que ser maior do que 1. O x tem que ser maior do que 1/3. Ou 0,333. E nosso x aqui deu 2. Né? Então, já nesse caso aqui a gente não precisa provar a condição, mas seria possível provar essa condição. Ele só vai existir se o nosso x for maior do que 0,3333. Caso o nosso x não seja, a gente não pode assumir esse valor como resultado. Isso vai ocorrer bastante quando a gente cair em questões de segundo grau, equação de segundo grau, tá? Quando aqui envolver uma equação de segundo grau, você tem que tomar esse cuidado, porque essa equação de segundo grau ela vai dar um valor positivo e um valor negativo. Aí você vai ter que analisar a condição de existência para você escolher dentre os dois que deu um para assumir como resultado. Beleza? E aqui a gente tinha a questão onde tinha a variável dos dois lados, né? Faz a prova de condição de existência, né? Para você analisar ali as suas condições de existência e calcula ela normalmente. O segundo tipo é o que a gente já vem olhando, né? Que é logaritmo de A na base B igual a x, né? Quando temos log igual a um valor real, tá? Do outro lado não tem logaritmo. A gente utiliza esse princípio, né? Que se a gente tem aqui, ó, log de A na base B é a mesma coisa que igual a x, né? É a mesma coisa que eu ter b elevado a x tem que ser igual a a. O que eu estou me perguntando aqui, qual log de a na base b é igual a x? Eu quero saber qual é o expoente que eu elevo a minha base que vai dar o a. Tá? Lembra lá desse princípio? Nesse caso, a gente utiliza esse princípio. Tá? Onde a gente tem aqui, ó, log de a na base b sendo igual a x, é a mesma coisa que a gente ter b elevado a x sendo igual a a. Por que eu estou dizendo isso? Por causa dessa situação aqui, ó. Onde a gente tem aqui, ó, log de 2 de x menos 2 na base 2 igual a 4. Então, nesse caso aqui, a gente não tem logaritmo do outro lado. Então, não dá para ignorar os logaritmos. Eu não tenho logaritmos de mesma base, então não tem como eu ignorar esses logaritmos. Então, para isso, para esse tipo de situação,
qual que a gente vai fazer? A gente tem aqui, ó, o log de A na base B é igual a x, tá? Ou seja, o que eu estou dizendo? Log, né? O que eu estou dizendo? Log não. O que eu estou me perguntando aqui? Eu estou me perguntando qual é o valor, né? Esse x aqui é o valor que eu elevo o meu expoente que vai resultar na base, né? Então eu tenho aqui b elevado a x vai ser igual o meu logaritmando. Vou fazer aqui em cima. Eu tenho que log de A na base B é igual a x. É a mesma coisa que eu perguntar, né? B elevado a x tem que ser igual ao A. Tá? Isso aqui é o que a gente utiliza nessas situações. Repare, mesmo aqui o meu A sendo dois valores, né? Sendo um polinômio, isso aqui é um polinômio de primeiro grau, né? Sendo um polinômio de primeiro grau, eu tenho que tudo isso aqui ainda é meu A. Eu tenho aqui o B, aqui eu tenho o A e eu tenho o X. Então eu estou me perguntando, 2 elevado a quanto, que é o meu X, nesse caso é 4, tem que ser igual a X menos 2. Agora basta você resolver, né? 2 elevado a 2 na quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Vai ser igual a x menos 2. Esse 2 está negativo, passa positivo. 16 mais 2 é igual a x. Logo, o nosso x vai ser igual a 18. Então, encontramos o valor aqui para o x sendo igual a 18. Condição de existência. Vamos fazer aqui a nossa condição de existência. X menos 2 tem que ser maior do que 0. Então, o nosso x tem que ser maior, está negativo, passa positivo, do que 2. Tá? O nosso x aqui tem que ser maior do que 2. Nosso x deu 18, a gente provou aqui a condição de existência. Então, a gente chegou logaritmo igual ao logaritmo, e os logaritmos têm a mesma base, eles só vão ser iguais se os logaritmandos forem iguais. Então, esquece logaritmo e trabalha somente com os logaritmandos. Logaritmo igual a um valor real, a gente vai utilizar essa propriedade, a propriedade inversa da expoente, né? Qual o expoente que eleva a minha base que vai dar o logaritmando? Beleza? Vamos analisar aqui, ó. Agora tem uma outra situação, né? A gente sabe que em muitos casos a gente precisa reforçar as propriedades dos logarítmicos. Logaritmos. Dos logaritmos, como os exemplos a seguir, tá? Então agora a gente vai trabalhar questões que envolvam propriedades dos logaritmos, tá? A gente vai trabalhar com resoluções envolvendo propriedades de um logaritmo. Legal? Então aqui a gente tem uma equação de logaritmo. Não tem logaritmo do outro lado, então já sabemos que em algum caso a gente vai ter que inverter e trabalhar com a propriedade inversa que a gente tem aqui, ó, log, já sabemos, né? Não tem logaritmo do outro lado, já sabemos que a gente vai trabalhar com essa propriedade, né? Em algum momento a gente vai utilizar isso, ó. Log de A na base B é igual a x, é a mesma coisa que B elevado a x sendo igual a A. Em algum momento a gente vai utilizar isso, porque a gente está trabalhando com, do outro lado da igualdade, um valor real. Então, em algum momento a gente vai utilizar isso, tá? O que a gente vai fazer primeiro? Prova de condição de existência. Vamos provar que existe um resultado. Então aqui, primeira prova aqui. X mais 1 tem que ser maior do que 0. Logo, o x aqui vai ter que ser maior do que menos 1. O x tem que ser maior do que menos 1. E aqui, x menos 1 tem que ser maior do que 0. Então, o nosso x tem que ser maior do que 1 positivo. Se a gente for analisar a reta numérica aqui, a gente vai ter 0, menos 1 e 1. Se a gente for analisar a nossa primeira prova de condição, x tem que ser maior do que menos 1. Então, daqui para frente. Agora aqui, x tem que ser maior do que 1. Daqui para frente. Então, qual que a gente vai utilizar como base? O 1, que envolve os dois. Ó. Esse aqui só pega a condição de existência do primeiro, mas não do segundo. Então, a gente vai utilizar a que envolve os dois. A nossa base de informação aqui, de confirmação de resultado, vai ser aqui, ó. O nosso x tem que ser maior do que 1. Se ele estiver entre menos 1 e 1, ele está provando somente a existência desse logaritmo, e não desse.
Aí eu tenho que provar a existência dos dois logaritmos. Então eu tenho que comprovar essa situação. Beleza? Então a gente vai utilizar aqui que o nosso x vai ter que ser maior do que 1. Tem que provar essa condição de existência. Provada a condição de existência, o que a gente vai fazer? Vamos recapitular uma propriedade. Onde a gente tem aqui, ó, log de A mais log de B. Reparem que aqui eu tenho log de A mais log de B. Lembra da propriedade que a gente tinha? Que log de A vezes B é igual o log de A mais o log de B. Então, log de A mais o log de B é a mesma coisa que o log de A vezes o logaritmo de B. E como eu estou trabalhando com dois logaritmos desse lado, eu vou inverter eles e trabalhar com apenas um. Log de A mais o log de B é a mesma coisa que o log de A vezes o log de B. Então eu vou ter aqui, ó, eu vou ter o logaritmo na mesma base, só que agora eu vou ter aqui, ó, x mais 1 vezes x menos 1. É a mesma coisa, né? Log de mesma base e tô somando eles. É a mesma coisa que eu multiplicar os logaritmandos, né? O log da mesma base e multiplicar os logaritmandos, né? Vai ser igual a 3, tá? Eu vou tentar colocar essa propriedade aqui em cima só pra gente ter ela visível aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Onde a gente tem aqui, ó, log de A vezes B é igual o log de A mais o log de B. Tá? A gente tem essa propriedade aqui para poder apagar aqui para a gente calcular. Agora reparem aqui, ó, eu tenho um logaritmo igual a um número real. É exatamente isso aqui, ó. Onde eu tenho log de A na base B igual a x, ele é a mesma coisa que B elevado a x tem que ser igual a. Então aqui, vou trocar a cor aqui para vocês visualizarem melhor. A gente tem aqui o nosso B, aqui a gente tem o A e aqui a gente tem o x. Então eu tenho essa propriedade, né? A gente tem aqui da inversa, trabalha com a exponenciação. Então a gente tem que 2 elevado a 3 vai ser igual ao A, vai ser igual ao x mais 1 vezes x menos 1. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Vai ser igual, aqui faz a distributiva. Eu vou ter x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 1, menos x. 1 vezes x é x. Mais com menos fica menos. 1 vezes 1 é 1. Então eu vou ter aqui, ó, 8 igual x ao quadrado. Mais x menos x anula. Menos 1. Esse 1 está negativo, passa positivo. Então eu vou ter 8 mais 1 igual x ao quadrado. Eu vou ter 9 igual x ao quadrado. Potência passa para o outro lado. Radiciação. Trazer para cá. Eu vou ter x sendo igual a raiz quadrada de 9. Logo, o valor de x é igual a 3. Aqui tanto mais quanto menos, né? A raiz quadrada, a gente sabe que temos o x como sendo menos 3 vezes menos 3. Menos com menos fica mais. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, mais com mais fica mais. 3 vezes 3 também é 9. Então tem a parte positiva e tem a parte negativa. Nesses casos, a gente vai ter que analisar a nossa condição de existência. Qual que é a condição para existir um resultado? X tem que ser maior. Aqui, ó. O x tem que ser maior do que 1. E qual que vai ser o x sendo maior do que 1? O mais 3 ou o menos 3? O mais 3, o valor positivo. Então, o nosso x, nesse caso, vai ser 3 positivo. O menos 3 não faz parte do resultado, porque ele não está dentro da condição de existência, tá? Então aqui vem uma utilização da condição de existência, tá? É nela que você se baseia, principalmente nesses casos de raiz quadrada, onde você está trabalhando com função quadrática, né? Que você vai utilizar a fórmula de Bhaskara, você vai ter o x uma linha e o x duas linhas, você vai se basear na condição de existência para provar o resultado.
Então, nesse resultado, para isso aqui ser igual a isso, o x tem que ser igual a 3. Tá legal? Se a gente pegar aqui, ó, o log de 4, né, que seria 3 mais 1 é 4 na base 2, mais o log de 2 na base 2, que seria 3 menos 1 é 2 na base 2. Se eu pegar os dois e somar, a gente tem o resultado como sendo 3. Legal? Daria pra gente provar aqui, mas a gente não vai ter tempo de provar esse resultado, né? Que a gente consegue provar aqui que log de 4 na base 2 mais o log de 2 na base 2 é igual a 3, né? A gente sabe, 2 elevado a quanto vai ser 2? 2 elevado a 1. Tem 1. 2 elevado a quanto vai dar 4? 2 elevado a 2. Vai ter isso aqui. 2 mais 1, 3. 3 é igual a 3. A gente conseguiu provar aqui esses logaritmos, né? Lembrando, quando a gente tem aqui, ó, 2, eu estou perguntando, a base elevada a quanto dá o logaritmando? É essa mesma propriedade aqui, ó. A base elevada a quanto dá o logaritmando? 2 elevado a quanto dá 4? 2 ao quadrado é 4, então 2. 2 elevado a quanto dá 2? Todo número elevado a 1 é ele mesmo, então 2 elevado a 1 é 2. A gente tem que 2 mais 1 é 3. Tá? Então a gente comprovou o resultado aqui quando a gente utilizou o nosso x sendo 3 positivo. Beleza? Então, bastante de propriedade, pessoal. Os cálculos não são difíceis, tá? O que a gente tem é a condição de propriedade, tá? A última questãozinha aqui para ficar claro, tá? Aqui a gente vai utilizar várias propriedades, tá? Primeiro, a condição de existência, tá? A gente sempre tem que busca da condição de existência, né? A gente tem que 2x menos 1 tem que ser maior do que 0. A gente tem que 2x tem que ser maior do que 1 positivo, o x tem que ser maior do que meio. Aqui, condição de existência. X menos 1 tem que ser maior do que 0. Então, x tem que ser maior do que 1. Aqui, meio é 0,5. E 1, qual que está maior, né? Se a gente for analisar a reta aqui, a reta numérica. A gente tem aqui o 0, o 1 e o 2. Meio é 0,5, daqui em diante. O 1 é daqui em diante. Onde é que pega os dois? A partir do 1. Então, a gente vai utilizar como base o 1. Tá? Esse aqui que vai provar a condição de existência dos dois. Tá? Se a gente pegar o 0,5, né, ou o meio, a gente está provando a condição de existência apenas desse primeiro logaritmo. Tá? Se a gente pegar o x como maior que 1, a gente prova a condição dos dois. Porque aqui, se ele for maior do que 1, consequentemente ele é maior do que meio. Então ele está provando a condição de existência dos dois. Tá? Outra situação que a gente já vê aqui, que a gente consegue apenas analisando aqui, ó, logaritmos, deixa eu apagar aqui as setas que eu fiz, logaritmos de potência. O que a gente tem? Que logaritmo de potência igual a potência vezes o logaritmo, lembra? Log de A na base B elevado a C é a mesma coisa de vezes log de A na base B. Tá? A gente tem aqui essa multiplicação, né? O que está no expoente passa, a potência passa multiplicando. Então aqui o que a gente vai ter, tá? Já para começar o cálculo aqui. Começar a calcular aqui. 2 vezes o log 3, 2x menos 1 na base 3, menos, aqui também tem, então 2 vezes o log x menos 1 na base 3, sendo igual a 2. Tá? Aqui a gente tem os dois logaritmos sendo multiplicados por 2, então a gente pode isolar o 2. Deixa o 2 fora dos colchetes e a gente vai ter log 3 de 2 menos 1, né, na base 3, menos o log de x menos 1 na base 3, isso tudo igual a 2. Aqui esse 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, né? Então eu vou ter dividido por 2, que vai ser igual a 1. Tá? Então vou poupar espaço aqui, vou eliminar eles aqui. E já tem aqui que o meu resultado aqui vai ser 1. Né? Esse 2 que estava multiplicando passou dividindo. Agora o que eu tenho aqui? Ó? Log menos log. A gente tinha aqui que log
de A mais log de B era igual o log de A vezes o log de B, né? Ou A vezes B. Se a gente tem log de A menos log B, ele vai ser a mesma coisa que o log de A dividido por B. Legal? Para a gente transformar ele em um único logaritmo, porque aqui a gente já tem o logaritmo, um número real, né? Número real a gente já sabe que em algum momento a gente vai utilizar essa propriedade, né? Log de A na base B igual a x vai ser a mesma coisa que B elevado a x igual a A. Tá? A gente vai utilizar isso aqui em algum momento porque a gente tem um número real do outro lado da igualdade. No momento que a gente viu que é um número real aqui, a gente vai utilizar essa propriedade em algum momento. Só que eu preciso ter um único logaritmo. Ó. Log de A na base B igual a x vai ser igual a isso aqui. Só que agora eu tenho log de A menos o log de B. Então eu preciso transformar em apenas um único logaritmo. Como é que eu vou fazer isso? Dessa forma aqui. Então eu tenho o log na base 3 de 2x menos 1 dividido por x menos 1. Isso vai ser igual a 1. Então agora sim eu tenho aqui, ó, reparem. Vou trocar a cor para vocês verem. Aqui eu tenho o meu A, aqui eu tenho o meu B e eu tenho o x. Tá? Ou seja, eu vou ter aqui 3 elevado a 1 vai ser igual a 2x menos 1 dividido por x menos 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, então eu vou ter aqui 3. Esse aqui está dividindo, vai passar multiplicando. Então 3 vezes x menos 1 vai ser igual a 2x menos 1. 3 vezes x, aqui para o outro lado. 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 1, mais com menos fica menos. 3 vezes 1 é 3. Vai ser igual a 2x menos 1. O 2 está positivo, passa negativo. Então, vou ter 3x menos 2x igual a menos 1. O 3 está negativo, passa positivo. Mais 3. O que tem x de um lado, o que não tem x do outro lado. Devo 2, pago 3, sobra 1. Devo 1, pago 3, sobra 2. Então, meu x é igual a 2. Condição de existência. A outra cor aqui. A condição de existência me diz que o meu x tem que ser maior do que 1. E esse meu x resultou em 2. Então, está aprovada a condição de existência de resultado, tá? Meu x sendo igual a 2.